Diga glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 2, versículo 11. Se você aí tem ouvido os vídeos da primícia, você ouviu uma pequena meditação sobre esse texto. Hoje nós vamos falar de uma outra forma, de uma outra maneira. Mateus, capítulo 2, versículo de número 11. Feliz Natal para você. E que todos nós possamos, em nome de Jesus, termos presentes para oferecermos, não é? Mateus 2, 11, falando sobre os magos, e entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Eu quero falar destes três. Foram muitas as dádivas, mas entre estas ofereceram ouro, incenso e mirra. Podemos assentar. O Senhor Deus possa falar ao meu e ao seu coração, e que nós possamos, em nome de Jesus, entendermos a palavra de Deus. Eu não sei se você tem entendido a urgência do nosso tempo, mas é uma grande verdade que nós temos vivido dias muito importantes na história da humanidade. Dias em que coisas estão sendo definidas, situações estão sendo definidas. Nós estamos, eu creio, acredito que você como filho de Deus também, estamos vivendo dias assim definitivos, que vão definir a nossa eternidade. E esses dias são dias importantíssimos, tanto para mim quanto para você. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias haverá uma profecia. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é ímpio, cometa ainda mais impiedade. Então nós que temos buscado a santidade, que nós santifiquemos-nos mais ainda. Que nós busquemos ainda mais e cada vez mais a face do Senhor. E que o nosso coração possa ser dele, a nossa vida possa ser dele. Que o nosso amor possa ser dele, a nossa dedicação possa ser dele. E que não haja no nosso coração lugar para questões ínfimas, diminutas e apequenadas, mas apenas para o grande e precioso governo de Cristo. Que nós possamos preservar os nossos corações. A palavra do Senhor diz assim: possuí as vossas almas. Que nós possamos possuirmos as nossas almas de tal maneira que possamos definir as nossas atitudes, definir quem somos, definir o que nós queremos em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero falar sobre esses três presentes, ouro, incenso e mirra, que eu tenho que oferecer para você e você para o seu irmão e nós uns para os outros. Amém? Eu quero falar sobre o ouro. O ouro eu quero falar sobre a nobreza. O ouro é um metal muito nobre, muito caro. E eu quero falar sobre a nobreza. Existem três desafios ao coração humano. Eu quero começar essa mensagem falando sobre esses desafios. Reconhecer e retribuir por quem é amado. Segundo, aborrecer os amigos. Terceiro, amar os inimigos. Esses são os três desafios do cristão. E vamos dizer de passagem, nós pouco temos obedecido esse mandamento. Repita para o seu irmão quais são os três presentes que você precisa oferecer para as pessoas que você convive. Você precisa retribuir e reconhecer as pessoas que te amam. Segundo, você precisa aborrecer os amigos. Terceiro, amar os seus inimigos. Esses são os três desafios do meu e do seu coração para a jornada da vida. Isso é Natal. O nosso relacionamento com o nosso próximo. Esse foi um dos maiores objetivos do governo de Cristo, para nos ensinar a convivermos com as pessoas que nós temos relacionamento. E eu quero falar primeiro sobre o ouro. O ouro eu quero falar sobre gratidão. O ouro eu quero falar sobre nobreza. O ouro eu quero falar sobre reconhecimento. Sabe, irmãos, tudo que vale na vida não é o ter,
mas o ser. Ser fiel, ser confiável, ser amável, ser prudente, ser afável, ser gentil. E nós, como igreja, deveríamos repelir e rejeitarmos qualquer princípio que fosse contrário a isso. Mas, infelizmente, dentro das igrejas, tem entrado princípios errôneos, tem entrado princípios equivocados. Não é eu tenho um dom, é se eu sou um dom para alguém. Não é se eu tenho uma condição boa financeira, mas o que eu faço com essa condição financeira para beneficiar as pessoas que estão ao meu redor. A questão não é o ter, é o ser. Isso é Natal, hoje é Natal. E as 3 coisas que José e Maria recebem dos magos, que os ajudaram muito naquela situação muito difícil que eles estavam vivendo, são essas 3 dádivas. Eu quero que você vá comigo falando, eu teria muitos textos para falar sobre gratidão, mas eu quero falar sobre uma igreja, Filipenses. Quero que você vá comigo em Filipenses capítulo 1. Você sabe que o apóstolo Paulo foi um homem que sofreu muito. Sofreu muito com as igrejas que ele pastoreou, com as igrejas que ele fundou. Sofreu muito. Por quê? Porque Paulo era uma pessoa muito verdadeira, muito autêntica, muito independente. E desde aquela época se busca pessoas dependentes. E Paulo era muito ele mesmo. E é difícil você conviver com pessoas que são independentes. Filipenses 1. E a igreja de Filipos era uma igreja que respeitava Paulo dentro da constituição dele. Amava Paulo e respeitava Paulo do jeito que ele era. Eu queria começar a mensagem aqui dizendo para você: você consegue respeitar as pessoas e amá-las da maneira que elas são? Eu consigo mudar alguém? Não. Você consegue? Não. Então, por que nós nos revoltarmos com a constituição de alguém? A questão é, Paulo foi amado por uma igreja, a igreja de Filipos. Essa igreja amou Paulo. Essa igreja considerou. Paulo lá foi açoitado, Paulo em Filipos sofreu, e esta igreja de maneira alguma teve qualquer situação que desabonasse a igreja de Paulo, a vida de Paulo. A questão é, essa igreja, ela amava tanto aquele líder, que quando ele estava em Corinto, quando ele estava em suas peregrinações, ela tirava de si para sustentar Paulo. Eu quero dizer uma coisa para você. Essa igreja, ela tentava não retribuir. Ela tentava tornar a vida de Paulo, e assim que ele bem diz, menos aflitiva. Sabe? Qual é o seu papel na vida das pessoas? Tornar a vida delas menos aflitiva, menos sofrida, menos dolorida. Se você conseguir tirar um sorriso, se você conseguir fazer com que uma alegria consiga entrar dentro dela, sabe? E fazer como se algo de bom acontecesse, é isso que é importante. Você conseguir retribuir, ou você conseguir reconhecer, ou você conseguir enxergar. Será que você e eu, nós conseguimos enxergar, às vezes, a nobreza de pessoas que estão ao nosso redor? Quantas vezes você precisa perder para saber o que tinha? Quantas vezes o crente precisa perder para saber o quanto era rico, o quanto possuía? Nós não precisamos perder para saber o que temos e o que possuímos. Nós precisamos nos despertarmos. E o cônjuge, olhar para o cônjuge e perceber a pessoa que ele tem do lado. Uma pessoa nobre, amável,
O ouro fala de nobreza. Não, você já imaginou um cônjuge hoje, na situação atual, e se você tem um cônjuge que é fiel? Não, você é uma pessoa sortuda, cheio de graça. Irmãos, hoje, numa situação contemporânea dessa, você olhar para o seu cônjuge e você observar, eu tenho uma pessoa honrada do meu lado, eu tenho uma pessoa fiel, eu tenho uma pessoa que não me trai, que ela é comigo, ela não cobiça, ela não trai, ela é fiel a mim. Isto é algo maravilhoso. E às vezes você fica olhando para os crentes, cuspindo no prato que come. E às vezes você fica olhando para os crentes, não valorizando as coisas que possuem. Pais que possuem seus filhos, que são obedientes, amáveis, sóbrios, equilibrados, que não valorizam. Acham que isso é algo comum. Não! Na situação que temos vivido hoje, onde Paulo profetiza que os homens, que os filhos maltratariam os pais, que os filhos seriam totalmente avessos às ordenanças dos pais. Será que nós temos reconhecido o ouro que nós oferecemos como nosso Natal? Significa valorização. Será que você valoriza toda a dificuldade que o seu cônjuge enfrenta para trazer o pão para casa, para prosperar a família, para abençoar? Você imagina quantos desafios, quantas humilhações, quanta coisa é engolida, quanta coisa é vivida. E isso tem passado desapercebido. Nós temos nos tornado pessoas totalmente desumanas. Desumanas. Pessoas não valorizam mais as pessoas. Filhos não valorizam os seus pais, pais não valorizam os seus filhos, amigos não valorizam os seus amigos. E aí você começa a observar, hoje até no nosso culto doméstico do Natal, eu estava falando sobre isso. Hoje está acontecendo assim, ó. Eu vou lá, tiro uma foto sorrindo, nos coisas da vida aí, celular, vou falar celular. Você tira uma foto. Numa praia, você tira uma foto. Tirou a foto, fechou a cara. Tirou a foto, mostrou para o outro que está lá. O outro que está lá e vê você feliz da vida, achando que você está vivendo uma maravilha. Ele olha para a realidade dele, ele olha para o desafio dele, ele olha para o casamento que precisa ser reconstruído, para o relacionamento familiar que precisa ser restaurado. Ele diz: eu não quero essa vida aqui, eu quero essa vida aqui, mas essa vida aqui é mentirosa, não existe. O lado de lá é soberbo, arrogante, vaidoso, e o lado daqui é o quê? Quer também esse surreal, essa ilusão. Hoje o ser humano tem vivido disso, de mentira. De mentira. E as pessoas ficam olhando as mentiras umas das outras e ambicionando aquela mentira. Ele sorriu, ele está mostrando que está numa praia, ele está mostrando que está um casamento feliz. E você olha para o seu casamento, tendo que ser restaurado, para a sua relação, tendo que ser mudada, precisando de oração, precisando de jejum. E você fala: eu não quero esse casamento aqui não, eu quero esse casamento aqui. Só que esse casamento aqui é mentiroso, é falso. E aí o que acontece? Os crentes vão ficando abduzidos. E aí você diz que o mundo não tem entrado na igreja. O mundo tem entrado na igreja. Por quê? Porque as pessoas têm acreditado em mentiras. As pessoas têm buscado mentiras. As pessoas têm se envolvido com mentiras e fugido da sua realidade. Fugido daquilo que Deus quer que nós façamos. Valorize. Você tem valorizado, isso é Natal, você tem valorizado sua casa, você tem valorizado sua família, você tem valorizado tudo que Deus tem te dado. Eu sei que essa pessoa que está ao seu lado, ela não é perfeita. Por quê? Porque você tem investido pouco nela. Se você tivesse investido mais amor, ela seria melhor. Se você tivesse um pouquinho mais de paciência, ela se tornará melhor. Se você orar mais e buscar mais, vai melhorar. Só que nós não queremos esse trabalho. Nós queremos tudo pronto. Nós queremos tudo pronto. Nós queremos tudo pronto. Está estragado, mas eu conserto. Por quê? Porque eu creio em Deus. Quem sabe seu casamento não é o que você esperava. Seus relacionamentos familiares não é o que você esperava. Mas você não é uma pessoa inútil, ou é?
Você não é funcional. Em Deus você não consegue resolver problemas e resolver situações. É só cobrança, só cobrança, só cobrança. É porque você não é assim, é porque você não é como eu quero, é porque você não é do jeito que eu gosto. Porque não temos paciência para investirmos nas pessoas. Porque não apenas esperamos a mudança. Por que não fazemos isso? É uma cobrança, é uma cobrança, é uma cobrança. Eu quero dizer uma coisa para você. O ouro representa a nobreza. O ouro representa a excelência. E o quanto eu e você temos sido nobres e excelentes. Pastora, o que é ser excelente e nobre? É ser humano. É deixar esse monte de pitis, de coisas pequenas, apequenadas, essas coisinhas, essas raposinhas, essas situações que vêm tirar a sua alegria. Tudo tem um problema, tudo não é do jeito que você gosta. E nós queremos tratar as pessoas conforme nós fizemos a leitura dela. Não! As pessoas devem ser tratadas como está escrito aqui. Não é segundo a minha leitura, nem segundo a sua leitura. É segundo Ele mandou. E Ele diz que nós temos que ser gratos. E Ele diz que nós temos que ser favoráveis. Consideramos coisas às vezes pequenas que as pessoas não fazem por nós. E desconsideramos as grandes. É ou não é? Quanta coisa grande você tem de pessoas grandes que têm estado perto de você. Eu sou uma pessoa rodeada de gigantes. Diga eu também. Somos pessoas rodeadas de gigantes. Pessoas grandes, excelentes, nobres, à altura deste evangelho. Somos pessoas rodeadas de gigantes. Mas muitas vezes nós consideramos tantas coisas pequenas, deixando essas coisas macular o nosso coração. Eu não acredito que isso faça parte da minha ou da sua vida. Pessoas baratas, de pouca valorização, dão valor a tudo que é pequeno. Somente pessoas caras e raras valorizam o que é grande. Nós somos caros e raros. Valorizamos as coisas grandes, as coisas excelentes. Não é o que você não pode fazer, mas é o que você tem se esforçado para ser. É o que você tem se esforçado para melhorar. É o que vale. Vamos deixar de sermos infantis. Vamos deixar de sermos pequenos. Vamos valorizar as pessoas enquanto nós temos essas pessoas diante de nós. Vamos ser nobres, vamos ser excelentes, vamos amar, vamos ajudar, vamos cuidar uns dos outros. Às vezes nós temos a impressão que nós estamos jogando em time oposto, onde Satanás tem ganhado lucro. A Bíblia diz assim em Filipenses 1:3, Paulo diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Todas as vezes que ele lembrava desses irmãos, ele dizia: Deus, como que eu te dou graças? Ele reconhecia quem eles eram. Quando você lembra de quem, que você diz: Deus, eu te dou graças. Te dou graças pelo meu cônjuge que tem me suportado. Te dou graças por essa pessoa que tem me ensinado a andar nos teus princípios, na tua doutrina. Te dou graças por esse que tem tido paciência. Te dou graças, Deus. Aí ele continua dizendo: fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Paulo dizia: toda vez que eu oro suplicando a Deus, eu falo: Deus, lembra dos Filipos, lembra da igreja dos Filipenses, Deus visita-os, Deus os abençoe. Por quê? Pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Não era uma igreja que desanimava, não era um povo que parava. Oh, você foi bom, 1 ano, 2 anos, desistiu por quê? Porque não deu em nada. Ué, mas quem é que vai dar a produtividade? Quem é que vai dar o crescimento? Não é Deus? É engraçado como pessoas que mudam de lado e de posição, né? Tem uma coisa, todos nós temos alguns princípios. Se tem uma coisa que eu preservo muito na minha vida, é a fidelidade. Se você um dia puder, alguém perguntar para você sobre mim, se tem uma coisa que você vai poder falar é sobre a fidelidade. Eu prezo isso. A fidelidade é uma das qualidades no ser humano que eu mais prezo. E gente volúvel não é fiel.
E gente que uma hora está de um jeito, outra hora está do outro, não é fiel. Eu prezo a fidelidade. Por quê? Porque quem serve a Cristo é fiel. Paulo diz, de antes até agora. Que hora? Em que a igreja estava sendo perseguida, em que ele era açoitado e preso. Não importava para os filipos a condição que Paulo estava. Eles amavam Paulo e ponto. Não importa a condição que a pessoa está, você o ama e ponto. Está faltando pessoas que reconheçam pessoas. Está faltando pessoas que valorizam pessoas. Eu não sei o que te dá nojo. Em Jesus eu sei, frieza espiritual. Em mim, pessoas interesseiras, pessoas volúpias. Pessoas que quando você está embaixo, elas não conseguem estar com você. Fala se você precisa de alguém assim. Não, eu também não. Precisamos ser crentes quando alguém precisa da gente. Quando alguém precisa do nosso amor, do nosso cuidado, da capa que nós carregamos. E então nós tiramos e colocamos sobre ela. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Reconhecermos as pessoas que estão convivendo conosco, não por interesse, não. Você sente cheiro de pessoas interesseiras de longe. Nós não precisamos de pessoas interesseiras. Nós precisamos de pessoas geradas na cruz do Calvário. Nós precisamos do Cristo, de pessoas geradas pelo Cristo crucificado, de pessoas autênticas que possuem veracidade. É disso que nós precisamos. Pessoas fiéis. Às vezes você fica com coisinhas dentro do seu coração, com questõezinhas sobre pessoas tão absurdas. Gente pequena fica olhando para coisas pequenas. Gente grande olha para as coisas grandes. Eu quero ser grande e você. Olhemos para as coisas grandes. Atentemos para a importância de quem está conosco, de quem convive conosco. E ele continua dizendo... Versículo de número 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Sabe, Filipos, por que o mestre de vocês vai continuar trabalhando em vocês? Porque vocês continuam trabalhando. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, quanto na minha defesa e confirmação do Evangelho. Todo o tempo vocês estiveram ao meu lado. Você está ao lado das pessoas todo o tempo? Quando elas estão cansadas, sobrecarregadas, desanimadas, prostradas. É isso que somos. Temos reconhecido a necessidade das pessoas e temos estado ao lado delas. E temos compartilhado da mesma dor, do mesmo sofrimento, e temos compartilhado das necessidades dela. É para isso que eu ainda estou na terra, para ser útil. Essa é a utilidade do reino em mim e em você. Isso é Natal. Isso é Natal, é todos os dias deste ano de 2017 nós reconhecermos as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor e nós sermos solícitos, nós sermos empáticos, nós, sem interesse. Fala assim para o teu irmão, sem interesse. Sem interesse. Porque às vezes eu não sou interessante, mas eu continuo sendo humana. Às vezes você não é interessante. Você pode passar por uma árvore 20 vezes, 30 vezes. Se ela não tiver nenhuma flor, dificilmente ela atrairá a sua visão. Mas se na primavera ela estiver toda florida, obviamente você vai olhar para ela e contemplar as flores dela. Você pode passar por uma árvore frutífera que não tem fruto várias vezes e ela não atrairá a sua atenção, mas se ela tiver fruto, certamente ela atrairá. Às vezes também eu não tenho frutos. E às vezes também não é a minha primavera, eu não tenho flores. Mas eu continuo sendo humana. E às vezes você também. Nós continuamos a ser humanos. E é isso que nós precisamos. De pessoa humana, que ama a gente humana, que se compadece do humano. Satanás tem um propósito para você. E esse propósito tem a ver em te tornar desumano. O que ele vai ganhar com isso tudo?
Porque Jesus veio para ser humano. E se eu deixar de ser humana, não existe evangelho, não existe Cristo, não existe crucificação, não existe redenção, não existe nada. Esse é um dos projetos de Satanás, nos tornarmos desumanos. Deixarmos de amar, deixarmos de considerar. Às vezes você fica esperando coisas ao invés de fazer coisas. E Paulo continua dizendo, ele diz assim: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência, um amor inteligente e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, frutos de justiça, frutos de bênção, frutos de gratidão, frutos de reconhecimento, de excelência. Paulo diz, vocês são excelentes, vocês são nobres, vocês são a nata das igrejas. Deus quer olhar para mim, para você, e olhar e ver que nós somos a nata, o melhor. Diga, eu quero ser o melhor. Eu quero reconhecer as pessoas que estão ao meu lado. Eu quero valorizar os meus filhos, valorizar a minha igreja, valorizar os meus pastores, valorizar os meus amigos, o meu cônjuge. Eu quero valorizar o meu trabalho, valorizar os companheiros de trabalho. Eu quero ser alguém sem pendência. Eu quero ser alguém sem ficar cobrando, sem ficar exigindo, sem ficar esperando. Eu quero ser voluntário e eu quero fazer ao invés de ficar esperando. Às vezes você olha para alguns crentes que eles ficam esperando. Ficam esperando ser amados, ficam esperando ser suportados, ficam esperando ser abraçados. Onde estão os frutos? Onde está a voluntariedade? Onde está a iniciativa? Onde está o fazer? Onde está? Você tem tido ouro, nobreza, para com as pessoas que te cercam, oferecido o melhor. Segundo, eu quero falar sobre o incenso. O incenso é um cheiro que agrada a Deus. Em Apocalipse é comparado com as orações de contrição e de quebrantamento. Eu quero falar sobre o incenso. Eu quero falar sobre você aborrecer os seus amigos. O que é aborrecer os amigos? Você teria pessoas muito melhores ao seu lado se você dissesse um pouco mais não. As pessoas seriam muito mais crescidas, muito mais maduras. Hoje nós sofremos uma peste na igreja de pessoas infantilizadas. Porque não existe exortadores. Não existe pessoas que se importam com pessoas. Quando você se importa com alguém, você confronta ela. Você exorta ela. Você olha no olho dela e diz, não, mimado não. Doente, vamos lá, vamos curar. Mimado não. Ama bem quem aborrece. Ama mal quem faz tudo o que quer. Você é mal amado? Do contexto que eu estou dizendo. O que é uma pessoa mal amada? É uma pessoa que as pessoas que o ama faz tudo o que ela quer. Não contraria, não diz não, não repreende, não exorta, não diz a verdade. Então você, meu irmão, é mal amado. O que é uma pessoa bem amada? É aquela que tem do lado dela pessoas que lhe dizem a verdade, pessoas que expõem a verdade, pessoas que falam as verdades, sem ser agressivo. Você vai falar a verdade numa discussão, você é louco. Você vai falar a verdade numa briga, você é louco. Verdades se falam quando tudo está pacificamente em ordem, quando os ânimos estão acalmados. Eu quero que você vá comigo em Hebreus. Eu gosto muito desse texto. Porque é um texto que se a igreja praticasse, nós teríamos pessoas que fossem mais santas. Hebreus 3:10. Pessoas mais comprometidas com o reino. Eu sou contra essa amizade falsa que existe entre os crentes. Uma amizade mentirosa, onde pessoas não repreendem pessoas, pessoas não exortam pessoas, pessoas não são luz e nem sal na vida de outras. A Bíblia diz que o engano endurece, o engano causa desvio.
Nós precisamos aborrecer os nossos amigos. Se você ama alguém, vai ter o dia que você vai ser forçado a aborrecê-lo com uma verdade. Vai ter que confrontá-lo com uma verdade. Isso tem cheiro suave às narinas do Senhor. Quando eu e você, nós nos saramos, nós nos recuperamos. É muito fácil você olhar e dizer, olha, está vendo aquele irmão lá? Aquele irmão não tem compromisso com nada. Você vê, ele parece na igreja quando ele quer. Ele vem de... Por que você não chega nele e você fala assim, irmão, sua vida espiritual não está bem. Você precisa de ajuda? Eu estou aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Esse cristianismo que você está vivendo não é correto. Não. Isso está errado, meu irmão. Está errado. Você não tem compromisso com Deus. Você não tem compromisso com o culto. Você não tem compromisso com nada. Você não está percebendo que nós já estamos no final? O que é? Quais são as 3 questões que o arrebatamento não vai acontecer? Trabalho, aquisição e família. Qual desses 3 você está envolvido mais do que com o reino? Onde estão os exortadores? Onde estão aqueles que exortam uns aos outros? Fala para mim aqui, você, levanta a mão, quem foi exortado ultimamente? Assim, dentro da palavra. Poucos, mas foram. Poucos. Agora, são só esses que precisariam ser exortados? Não. Se nós exortássemos mais uns aos outros, nós não estaríamos como estamos. Exortar, repreender. Agora, você diz assim, eu não gosto, você é soberbo. E a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo e dá graça ao humilde. Temos que ser exortados. E o exortador exorta com amor. Não continue assim dessa maneira. Esse jeito que você está vivendo está errado. Dessa maneira não dá certo. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Vou falar uma coisa para vocês. A igreja do Senhor Jesus, ela está doente. E a doença dela é uma doença que contagia. E uma das doenças da igreja é a falsidade. Essa é uma das doenças da igreja. As pessoas não são sinceras umas com as outras. Ela prefere não dizer para você o que pensa e dizer por trás. Olha dentro do olho dela e diga, eu tenho um sonho para esta igreja. Que esta igreja seja uma igreja sincera, autêntica, verdadeira, onde pessoas, você pode conversar com elas e saber que o que elas falam é verdade, que aquilo que elas dizem é verdade, o que elas sentem é verdadeiro, e não existe camuflagem. Seja alguém verdadeiro. Exortemos uns aos outros. Sejamos sinceros no nosso proceder. E quando alguém dizer algo para você que é verdadeiro, não se magoe. É para o seu bem. A Bíblia diz que a repreensão de Deus, ela entristece por pouco tempo, mas depois ela tem peso de glória. Mas a tristeza do mundo é perdição. Você olha para o seu irmão e você vê que a vida dele não está bem. Chega nele e conversa, eu estou aqui para orar com você, eu estou aqui para te ajudar, mas a sua vida não está bem. Agora, não estou falando para você ficar adivinhando a vida de ninguém, não. Estou falando aquilo que você está vendo, está enxergando. A Bíblia diz assim em Hebreus 3:10, por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no seu coração, não conhecem os meus caminhos, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Aí o escritor diz assim, gente, vamos ter cuidado com isso, por quê? Aí ele diz, vede irmãos que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, tem uma solução para isso. Para que eu não me aparte do Deus vivo, para que eu não fique fora do repouso e nem você. Vamos exortar uns aos outros, vamos repreender, vamos corrigir, vamos falar, está errado. É o seguinte, você acha que tem uma vida espiritual porque você tem um cargo, mas escuta, você não frutifica. Vamos falar, vamos conversar, vamos ser verdadeiro, vamos dizer as coisas. Vamos ajudar uns aos outros. Ajude o seu irmão. Seja sincero, seja autêntico. Pastora, eu evito conflito. Pois é. Você evita o progresso do reino, o crescimento, isso sim. E você tem uma paz à custa de uma mentira.
Muitas vezes nós temos paz à custa de uma mentira, um lar cheio de paz, todo gangrenado, todo inclinado à perdição. Sejamos autênticos, verdadeiros. O Senhor, o Espírito de Deus tem falado conosco nesses últimos dias. Sejamos autênticos, sejamos verdadeiros. Aí ele diz assim, antes que se enganem, antes que se desviem, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Diga, todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. É agora, é neste momento, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Pessoas que se endurecem pelo engano, porque não ouviu um irmão que alertou, que abriu os olhos. Irmão, eu queria que você lesse na sua casa Ezequiel 3:33. Quando você vê uma pessoa inclinada, um justo, cometendo impiedade, e você não alerta ele, o sangue dele vai vir sobre a sua vida. E quando você vê um ímpio na sua impiedade, se você não alertar e não dizer para ele, o sangue dele vem sobre a sua cabeça. Precisamos exortarmos uns aos outros, repreendermos uns aos outros, para que o pecado não nos endureça, para que não sejamos engodados pelo engano do pecado. É isso que nós precisamos entender. Este é o incenso que é agradável às narinas do Senhor. O nosso comprometimento, eu fico feliz se a sua vida vai bem, se a sua vida dá certo. E eu preciso te ajudar, te exortando, te repreendendo. Seu irmão fica feliz quando a sua vida dá certo, quando a sua vida funciona. Quando a sua vida vai para frente. Então ajude, exorte, repreenda, mostre a ele. Pastora, mas ele está bem do jeito que ele está. Ele acha que está bem. Ele acha que está bem. Ele precisa de você. Ele precisa dos seus conselhos. Ele precisa da sua palavra. Davi era um homem muito inteligente, porque ele era um homem que ouvia conselhos. Eu quero falar o último, Mateus capítulo 5, sobre amar o seu inimigo. Diga, crente não tem inimigo. Por isso que é fácil amar o inimigo. É ou não é? As pessoas são nossas inimigas, mas você não tem inimizade com ninguém. É ou não é? Mateus capítulo 5, versículo de número 43. Eu quero dizer uma coisa para você. 3 desafios para a sua alma. Primeiro, reconhecer as pessoas que estão ao seu redor. Ouro. Segundo, incenso. Aborreça os seus amigos com a verdade. Terceiro, mirra. Morra dentro de si mesmo para amar os seus inimigos. Crente não tem inimizade com ninguém. Crente não tem inimigo. Por quê? Porque ele não tem amargura, ele não tem rancor, está tudo bem para ele. Se você pode, está bem, se você não pode, também está bem, porque ele não depende de você, ele depende do alto. Quando é que você fica zangado? Quando alguém te diz um não, quando alguém encolhe a mão, quando você é pedinte, é mendigo. Essa é a sua verdade. Crentes que ficam ofendidos, entristecidos, porque não receberam o que esperavam. São mendigos, por isso que ficam com raiva, por isso que geram inimigos. Por que o crente não tem inimigo? Porque ele depende só de uma pessoa, de Deus. As outras pessoas é para ele amar, as outras pessoas é para ele cuidar, as outras pessoas é para ele ajudar. Você não pode, não tem problema. Você esqueceu, não tem problema. Que isso, pelo amor de Deus. Agora não. São pessoas carentes, são pessoas dependentes, são pessoas que vivem necessitando umas das outras, e por isso fica aquelas rugas, aquela amargura, aquele ressentimento. Pelo amor de Deus, nós bebemos da água da vida, nós comemos o pão da vida. Eu bebi a água da vida, não tenho sede. Eu comi o pão da vida, não tenho fome. Eu sou uma pessoa saciada. Se você puder me oferecer bem, se não puder também está bem. Por quê? Porque Cristo mora aqui dentro. Assim é com você. Se as pessoas podem te oferecer, muito bem. Se não, melhor ainda, porque vai te ensinar a exercitar ainda mais. Agora, essas inimizades que são obras da carne, picuinhas, geradas
de desabonos, geradas de questõezinhas, geradas de coisas pequenas. Meus irmãos, nós somos grandes, nós somos grandes, nós somos grandes. Nós não nos importamos com coisas pequenas. Nós temos uma jornada, uma corrida, nós temos uma chegada, e a largada foi dada no dia do seu no dia do seu nascimento, e você tem uma chegada. Então não perca tempo com questõezinhas. Quantas inimizades existem no meio de muitos crentes? Porque esse fez isso, porque ele falou aquilo, porque ele falou aquilo outro, porque ele fez aquilo. Vamos parar com isso, é Natal, todos os dias do ano. É impressionante, né? Eu não sei se é no seu lar, não sei, mas muitas vezes você vê em muitos lares no Natal, quanta falsidade, quanta mentira, né? Quanta pessoa ali, engolindo porque a mãe quer, porque o pai, os irmãos ficam juntos. Não estou dizendo que é assim na sua casa, não. Estou dizendo que em muitos lares são assim. Natal é o ano inteiro. É o ano inteiro, não é só um dia. E nós temos que viver essa vida verdadeira todos os dias. Para que inimizade? Só mendigo adere à inimizade. Os ricos, os nobres, não são inimigos de ninguém. Por quê? Porque a minha pendência, a minha peleja não é com o ser humano, é com Satanás. A sua pendência não é com o ser humano, é com Satanás. Então se você ficou chateadinho, magoadinho, feridinho, contrariado, é mendigância. Eu me assentei numa mesa farta e estou satisfeita com o que tenho comido. Você sentou-se numa mesa farta e está satisfeito com o pão da vida, com a água da vida. Para que inimizade? Mas ele falou de tal jeito comigo. Qual o problema? Quem é você? Eu não sou ninguém, é verdade. Qual o problema dele ter falado do jeito que ele quis comigo? Não tem problema nenhum. Eu também já falei de tanto jeito errado com muita gente. Mas ele fez isso comigo. Mas eu já fiz tanta coisa com alguém, qual o problema? Chega de inimizades. Chega de inimizades. Isso é a mirra, é essa morte desse eu maldito que tem que estar crucificado. Pessoas esquecendo que convivem com pessoas. Chega de inimizade, de rivalidade. Mendigos é que ficam aborrecidos quando não recebem o que esperam. Pessoas fartas não tem problema. Não tem problema por quê? Porque estão fartas. Ame os seus inimigos. As pessoas que querem fazer inimizade com você. Deus é o vingador de todas as coisas. E nem eu, nem você. Eu estou passando pela minha vida. E eu já tenho... Vou fazer 50 anos. Eu nunca tive um inimigo. Nunca fui inimigo de ninguém. Inimiga de ninguém. Nunca. Nem eu, nem aquele meu marido ali. Nunca. Por quê? Porque nós temos uma jornada. Não existe inimizades. Existe aprendizado. Existe degraus a subir. Para que inimizade? Para que isso aí? Não perca tempo com essas coisas tão medíocres, tão pobres, que somente os medíocres se ocupam com elas. Para que inimizade? Chateado. Você acha que crente fica chateado? Crente ama. Crente não fica chateado. Quando o crente é contrariado, o que ele faz? Vem aqui fulano, é o seguinte, você fez assim, 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 e nós não gostou, né? Nós não gostamos. É isso que crente faz. Crente não fica chateado. Crente não fica chateado. Crente fala, crente dialoga, crente conversa, crente diz, crente não emburra. Crente não emburra. Eu prefiro enfrentar um demônio do que um crente emburrado. Só situação que a gente fica. É ou não é? Eu prefiro. O demônio, você fala assim para ele, sai em nome de Jesus. E ele sai. Meu irmão, agora o crente emburrado, só misericórdia e a graça de Deus, e mais graça, e mais... Fala!
O que está atravessado, fala, conversa. Eu não gostei, então me perdoa. Eu não sabia que ia te ofender, me perdoa. Nós somos pessoas que falamos. Ele é o verbo de Deus, e eu tenho o verbo. Eu falo, eu converso, eu digo. Eu vou dizer uma coisa para você: se você tem esse vício infernal de emburrar, você tem que ser livre disso, pelo amor de Deus. As coisas são ditas, são faladas. O que é o emburramento? É você se fechar na sua amargura, e sentenciar o outro ao seu silêncio. Quando é que Deus fez isso com você? Nunca! Então Ele te proíbe de fazer isso com qualquer pessoa. Porque quando eu erro ou falho com Deus, Ele fala comigo, Ele conversa comigo, Ele me exorta, me repreende, me castiga. Chega de inimizade. São cônjuges com inimizade com o outro, com briguinha com o outro. Pessoas que emburram, que fecham a cara, que fazem um joguinho de silêncio. Isso é coisa de gente pobre, pelo amor de Deus. Eu não estou falando de pobre financeiramente, eu estou falando de pobre de cultura, de pobre emocional, de pobre. Gente excelente e nobre conversa, gente nobre dialoga, gente nobre trata do assunto. Mirra, faz morrer o seu eu, morrer a sua carne. Jesus disse: ame as pessoas que procuram inimizade com você, ajude-as, entende-as. Da sua parte nada. Quando alguém quer buscar inimizade de sua parte, ela não vai encontrar. Por quê? Porque você não tem isso no seu coração. E Paulo diz: as obras da carne são inimizades e porfias. Ficar nessa pendenga, o que é porfiar? Eu estou certo, eu estou certo, ninguém está certo. Quem está certo é Deus. Ninguém está certo. Uma casa dividida, uma amizade dividida, um relacionamento dividido não prospera. O diabo vem, deita e rola. Ninguém está certo, quem está certo é Deus. E o que Deus quer de mim? Que eu ame, que eu entenda, que eu feche a boca, que eu ande mais uma milha, que eu vire a face. É isso que Deus quer. Nós temos nos tornado pessoas estranhas ao Evangelho. Deus quer que nós sejamos humanos, que nós entendamos a constituição alheia, compreendamos isso tudo. É Natal, ouro. Reconhecer as pessoas que estão ao seu lado. Olha para a pessoa que está ao seu lado, quanto que ela já não te aguentou, não é verdade? Eu olho para o meu marido e eu falo: Deus, que bênção. Para os meus filhos: Deus, que bênção. Porque não é fácil conviver comigo não, né? Não é fácil. Eu reconheço isso. Eu gosto das coisas muito certas, muito corretas. E às vezes eu sou muito incisiva. E eu vou com o pé no peito. Então não é fácil conviver comigo. Não é. E eu reconheço isso. É ou não é? O pastor fala: não é? Às vezes não consigo usar meias palavras. Eu falo assim, não deixa amanhecer, não deixa anoitecer, falo. E você reconhece as pessoas que te suportam, que te aguentam. Fala se é fácil conviver com alguém que enxerga coisas através de, e que fala: não é fácil. E aí? Você tem que reconhecer, não é? Reconhecer o quanto essas pessoas, o quanto elas conseguem, o quanto elas estão dando conta. É fácil conviver com você? Tem gente que fala: é sim. Quer um espelhinho? Quer um espelhinho? Quer um espelho? Porque tem gente que ele acha que é boníssimo. Ele é o sinete da perfeição. Eu é fácil. Por quê? Porque você sorri toda hora? E você sabe que às vezes esse seu sorriso irrita a pessoa que está ao seu lado? Porque você brinca, porque você não liga com nada, porque você acha que... Nenhum de nós é fácil conviver. Só que nós temos dado conta, nós temos sido marrudos, nós temos enfrentado, nós temos aprendido com o Evangelho. E é isso que nós precisamos entender. Chega de inimizades. Reconhece aquela pessoa, o quanto ela te aguenta, releva. Aprenda a relevar. Aprenda a ser flexível. É ou não é? Aprenda a deixar para lá, meu irmão. Se Deus for levar tudo na ponta da agulha com você
Você está no córrego. E por que você quer levar o outro na ponta da caneta? Hã? É ou não é? Chega de exigir. Tenha. Chega de exigir. Tenha. Chega de cobrar. Possua. Chega. A palavra do Senhor diz assim no 43. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que... ao que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam, Senhor, e vos perseguem para que sejais... Todo mundo fala que é filho de Deus, não é verdade, Thales? Todo mundo fala que é filho de Deus. Você é filho de Deus, sou. Você é filho de Deus, sou. Os filhos de Deus fazem o quê? O que os filhos de Deus fazem? Hã? O que os filhos de Deus fazem? Hã? Se eu não sou filho de Deus, de quem que eu sou filho? Eu não sei, eu sei de quem eu sou. Você que sabe aí. Olha o que Jesus diz. Amai os vossos inimigos. Por que você ama o seu inimigo? Porque você não tem inimizade dentro de você, então você ama. Ama. Ama, tem compaixão, tem misericórdia, porque ele está fazendo guerra com você. Mas você não é nada, ninguém. Se ele soubesse que você já está caído e prostrado aos pés do Senhor, e que você só está de pé pela graça e misericórdia dele. Você está lutando contra quem, meu filho, que já está prostrado há muito tempo? Hã? Uma certa vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastora, fulano quer te derrubar. Eu falei, mas eu estou caída. Há muito tempo eu já estou caída aos pés do Todo-Poderoso. Coitado, mal sabia ele que eu já estou prostrada, estou caída. Diante dele eu já estou prostrada, caída, dependendo dele. Só estou de pé pela graça e misericórdia dele. Fala que é perca de tempo, porque eu já caí há muito tempo. Hã? Eu e você já estamos prostrados. Nós não estamos de pé sobre a nossa força, sobre a nossa consistência. Nós estamos prostrados diante de quem tudo pode. Ele é soberano, absoluto. Ele é o grande. Nós somos ínfimos e pequenos. Nós respiramos e continuamos a viver por causa da palavra, não é não? Hã? É ou não é? Ele diz assim, bendizei os que vos maldizem. Ah, fulano falou isso de mim? Espera aí que agora eu vou contar o que eu sei dele. Falou mal de você, fala bem. Você já fez isso? É maravilhoso. Fulano falou isso assim, olha, mas eu quero dizer uma coisa para você, viu? Essa pessoa que falou é uma pessoa boa, não está numa fase boa da vida, mas é uma pessoa tal. Isso é maravilhoso. Aí ele diz ainda assim, fazei bem aos que vos odeiam. Você recebeu o mal, faz bem. Isso é ser filho de Deus. Recebeu o mal, faz bem. Recebeu o mal. Pastora, mas é o seguinte, eu tenho que estar lá na cruz. O eu tem que estar na cruz. O eu tem que estar na cruz. O eu tem que estar na cruz. Isso é ser cristão. Hã? Você não paga moeda por moeda. Você vira a face e anda a segunda milha. Eu quero dizer uma coisa para você, que os cristãos estão muito longe do cristianismo. Os crentes estão muito longe da Escritura, porque não têm vivido o que está escrito. Você é crente não porque você faz parte de uma instituição eclesiástica. Você é crente quando você vive a palavra dele. Aí ele continua dizendo assim, orai pelos que vos maltratam. Você foi maltratado, ore por essa pessoa. E que te persegue, para que sejais filhos. Porque, versículo 45, faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Que galardão você vai ter no céu se você amar quem te ama? Quem te faz bem? É fácil. Amado, querida. Agora virou a cara para você, você vai lá e diz, eu estou aqui, se você precisar, não é verdade? Eu amo você. Jesus diz que galardão você vai ter em fazer. É fácil amar quem te ama. Agora a questão, você precisa aprender a amar quem não te ama. Aí ele diz assim, não fazem os publicanos também o mesmo? Publicano é assim, ele só ama quem ama. E se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Se você cumprimenta, conversa, se é gentil, com só quem é comunhão, que diferença tem você do ímpio? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O Senhor Jesus atribui a nobreza dos relacionamentos humanos como perfeição.
Pastora, como eu consigo alcançar esse nível de nobreza? Não tendo fome nem sede. Você tem fome? Alguém deixa de fazer alguma coisa, você já... Não me chamou, não me convidou, não me amou, não me cuidou. Você tem saciadinho? Está tudo gostosinho? Está tudo bom? Acabou. Não me respeitou, mas o Senhor já tem me colocado no meu lugar. Não me amou, mas o Senhor tem me amado. É tão fácil, não é não? Hã? Você tem Jesus? E Jesus te tem? Então, Jesus disse, se essas duas coisas estiverem andando bem, não tem inimigos para você. Você tem ouro para oferecer para as pessoas? Reconhecer pessoas nobres e excelentes e ser nobre para com elas? Você tem incenso? Tem aprendido a aborrecer seus amigos e dizer a eles aquilo que vai salvá-los, aquilo que vai ajudá-los e libertá-los? E você tem mirra, que é o seu sacrifício para você amar as pessoas que às vezes relacionam-se com você com inimizade? Hã? Existem pessoas que abaixam o nível. Isso é horrível. O outro fala e ele fala também. Quem te obriga a responder? Você não vai falar nada? Eu não tenho nada para falar sobre isso, não. Depois, se você quiser conversar, tiver mais calma, eu converso. Mas agora eu não vou abaixar o nível. Você está falando que eu estou no nível baixo? Não, fica tranquilo. Depois a gente conversa. Não abaixa o nível não, meu irmão. Você só vai provar que a sua estatura é a mesma que a do outro. Faça isso não. Faça isso não. Quantas vezes Satanás tem aplaudido em alguns relacionamentos? Pessoas abaixando o nível. Eu vou dizer uma coisa para você que você não vai gostar. Apesar que você não gostou de muita coisa até agora. Aí tudo bem, eu vou dizer mais uma. Toda vez que você fica magoado com alguém, é porque você tem algo parecido com ela. Eu não, eu fiquei magoado porque eu odiei o que aquela pessoa fez. Pois é algo similar, parecido. Porque se você não tem, não te ofende. Se você fica magoado com a atitude de alguém, é porque certamente você faz a mesma coisa. Em alguma área, em alguma situação ou com alguma outra pessoa. Mas pastora, aquela pessoa me rejeitou. Ah, você ficou ofendida é porque você rejeita alguém também. Você também rejeita as pessoas. E é assim, seja bem-vindo ao mundo. Agora, para terminar. Não seja pequeno, dando valor às coisas tão insignificantes da vida. Pega assim, na pessoa que está ao seu lado. Ó. Pega nela. O que vale é isso. É isso que vale. É isso que vale. O resto é sem importância. É isso que vale, é isso que Deus quer que nós valorizemos. É isso que vale. É gente, é ser humano, é amar, é cuidar, é ter ouro, reconhecimento, nobreza. É ter incenso, corrigir, exortar. É ter mirra, amar. Começou com picuinha, esquece, deixa para lá. Tem gente que põe o sol sobre a ira. Ele deita com raiva e acorda com raiva. Como é que consegue? Está faltando o Espírito Santo. No outro dia, tem que ser tudo novo. Se a misericórdia foi renovada, acabou. O Senhor limpou seu coração. Tem gente que ele consegue, ele deita com raiva e ele levanta com raiva. Que isso? Como é que pode pôr o sol sobre a ira? Não pode. Crente não faz isso. Quando o dia amanhece, é tudo novo. É tudo novo. É tudo novo. Pastora, mas eu sou assim, então você tem que ser assado. Você tem que ser assado. Como é que Deus disse para Moisés? O cordeiro não pode ser cozido e nem assim, nem frito, tem que ser assado. Você tem que ser assado, porque o cordeiro tem que ser assado. Você tem que ser aos moldes do evangelho, tem que mudar. Não é só assim, você tem que mudar. É ou não é? Eu tenho que mudar, você tem que mudar. Nós temos que ser ensináveis, nós temos que melhorar. Por quê? Porque é o que Ele espera de mim, é isso que importa. Não importa quantas coisas eu tenho que engolir para ser como Ele, eu vou engolir todas elas.
Por quê? Porque é por Ele. É ou não é? Reconheça as pessoas, corresponde a quem te ama. Dê valor a essa pessoa que está ao seu lado. Dê valor às pessoas que Deus pôs na sua vida. Segundo, aborreça seus amigos, diga a verdade, exorte-os, repreenda-os. Terceiro, ame quem te odeia, ame quem te persegue. Fala bem de quem fala mal de você. Seja crente, seja filho de Deus. Amém? Pastor, eu não consigo. Pois é, Jesus sabia disso. Rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo te ajuda. Se até agora você não tem podido ser, é porque você tem buscado pouco. Busca mais que o Espírito Santo te ajuda. Às vezes você vê as pessoas reclamando dos problemas, reclamando das impossibilidades de ser melhor. Falta do Espírito Santo. Aí você bate nas costas dele e fala: filho, você não ora. Como é que você vai conseguir, cidadão, se você não ora? Você não ora, vai conseguir como? Como é que vai conseguir reconhecer as pessoas? Como é que vai conseguir dizer a verdade de uma maneira construtiva? Como é que vai conseguir fazer o contrário do que as pessoas fazem com você? Se você não tem uma vida de oração, vai ficar a ver navios, não vai conseguir nunca. Eu queria que você fechasse seus olhos. Você pensasse nas pessoas que você não tem reconhecido na sua vida. Pensasse nas pessoas que você não tem valorizado. Você pode valorizá-las mais. Você pode melhorar com elas. Pode fazer algo melhor. Você pode melhorar, você pode mudar, você pode ser mais agradável, mais carinhoso. Você pode respeitar mais, você pode considerar mais. Você acha que se essa pessoa quisesse... Se fosse só questão de querer, essa pessoa já não seria diferente? Será que eu e você não podemos entender que existem coisas que são difíceis para alguns? Existem coisas que são difíceis para alguns. Que bom se tudo fosse fácil para todo mundo. Respeite a constituição das pessoas que te cercam. Considere as pessoas, esse é um primeiro desafio. Considere as pessoas que estão ao seu redor. Valorize as pessoas. Você, marido, que tem sua esposa e que ela é mãe de filhos pequenos, você sabe qual é a tribulação de uma mãe de criança pequena? Que tem jornada tripla. Quanta falta de reconhecimento às vezes existe em alguns lares. Falta de consideração. Você, mulher, valorize o trabalho do seu marido. Se ele é um homem fiel, honesto, trabalhador, valorize. Não fique dando valor a coisinhas pequenas, não. Não fique enxergando coisas pequenas. Filho, valorize a mãe que você tem. Valorize o seu pai. Amigo, valorize os seus amigos. Irmãos, valorize os seus irmãos. Deus quer que nós valorizemos mais as pessoas que Ele tem posto ao nosso redor. Deus quer que nós demos mais valor. Paulo, um dos profetas do nosso século, disse que os homens seriam amantes de si mesmos, irreconciliáveis, egoístas. Que essa maldição, que essa peste não possa atingir você. Seja mais sensível, mais maleável, mais compreensível, mais flexível. Olha como Deus tem agido com você. Olha quanto amor, olha quanta misericórdia de Deus. Quanto favor. Não leva tudo ao pé da letra não, meu irmão. Tenha ouro para oferecer para as pessoas. Reconheça. Tenha incenso. Diga as verdades para quem você ama. Mesmo se ela ficar brava, se ele ficar bravo no começo, depois vai devagarinho assentando e vai tudo dando certo.
Diga as verdades com amor, com consideração, um projeto de edificação. Aborreça seus amigos para salvá-los de si mesmo. Ame os seus inimigos, aqueles que querem inimizade com você. Faça diferente. Da outra face, anda a segunda milha. Não tenha inimizades com ninguém. Não seja uma pessoa que fica ressentida facilmente, se amargura facilmente. Se você é uma pessoa que fica ressentida facilmente, você precisa de pão, você precisa de água da vida. Está buscando nos outros o que tem te faltado. Diga não a essa mendigância. Diga sim à mesa do Senhor Jesus. Diga sim à mesa dele. Que sejamos plenos, que sejamos completos, que sejamos resolutos, que sejamos livres. Livres. Eu quero que você fique de pé. Que neste ano de 2017 todos nós galguemos a liberdade para que não mais fustiguemos os outros. Feche os seus olhos. Você queira ser livre para não judiar mais de quem está perto de você. Que você seja curado de toda dependência, de toda ferida, de toda mágoa, para que você não judie mais de quem está ao seu lado. Você que todas as coisas têm que ser do seu jeito. Por quê? Por que você quer que todas as coisas sejam do seu jeito? Porque você é doente. Você tem uma doença chamada rejeição. Por favor, busque cura para isso. Busque cura para isso, pelo bem das pessoas que convivem com você. Busque cura para isso. Não ignore as suas feridas, não ignore as suas dores, não ignore a sua enfermidade. Não ignore. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, chega de inimizades. Chega de conversações atravessadas. Chega de questõezinhas ínfimas, apequenadas, que nos faz pequenos, que nos faz ínfimos, medíocres. Põe a mão no seu coração. Nosso Deus é um Deus criador de gigantes. Nosso Deus é um Deus formador de humanos. E o amor é algo humano, derramado no meu e no seu coração pelo Espírito Santo. Nos ensina a reconhecer pessoas que estão ao nosso lado, que nos dá condições de repreendermos aqueles que nós amamos e que nos ensina a desfazer toda inimizade. Ninguém pode dizer para você quem é você. Não. Ninguém pode condicionar você. Seja você. Esses são os 3 desafios que Deus coloca nesta noite no seu coração: ouro, incenso e mirra, reconhecimento, aborrecimento e amor. Diga não àquele que precisa ouvir este não para salvar-se. Diga as verdades. Seja alguém confiável. Eu quero que você, com a mão no seu coração, diga assim: meu Deus, eu ouço a tua palavra e eu preciso aprender, ser mais humano, reconhecer, valorizar quem está perto de mim, aborrecer meus amigos para salvá-los de si mesmo e amar todos aqueles que querem me fazer mal e fazer bem, orar por eles, fazer bem a eles, falar bem de quem me faz mal e orar por quem me persegue, porque eu sou filho do Senhor e eu não posso ficar zangado, fechar a cara e ocultar a voz, porque o verbo de Deus me salvou para o diálogo, para a conversa. Que eu seja mais sincero, mais verdadeiro, mais autêntico, em nome de Jesus. Amém?